Olá, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e você, como vai? Tudo bem também. Triste em ter que lidar com essa situação, com esse conflito agora, noticiar toda essa tragédia que a gente tem acompanhado, mas queria começar, inclusive, te ouvindo sobre esse conflito. Qual a avaliação que você faz diante dos acontecimentos que a gente presencia até o momento? Eu estou um pouco chocado, um pouco indignado, mas eu começaria por dizer que eu estou indignado com a grande imprensa brasileira, né? Tanto televisão quanto os grandes jornais estão apresentando uma versão unilateral, facciosa, de defesa de Israel, né? E acontece que esse contexto tem que ser avaliado de uma maneira mais ampla, porque o Hamas ele fez o que fez num ato de desespero de resistência, né? E não se justifica o assassinato de crianças, de mulheres e tudo mais. Frente a isso, eu também me somo, dizendo que não pode acontecer uma coisa assim, né? Mas é preciso entender um pouco a complexidade dessa situação, né? E a imprensa brasileira não dá isso, alinhada com os interesses dos Estados Unidos, que por sua vez tem os países principais europeus alinhados com a sua posição também, condenando, em, sem nenhuma consideração, os ataques do Hamas a Israel, né? A gente vê uma espécie de monopólio da informação sendo dirigida por uma manipulação da realidade. Não é assim que a verdade precisa ser estabelecida, né? Eu começaria por considerar o seguinte: o Netanyahu acabou de fazer uma tentativa de controlar a justiça no seu mais alto grau, né, a partir do parlamento, restringindo as possibilidades dos juízes julgarem de acordo com o que deve ser feito, né? Ele impõe uma espécie de controle, tentou impor, e isso colocou-o numa situação muito delicada. Esse governo de Israel é um governo de extrema-direita, que talvez o mais radical de extrema-direita desde a fundação do Estado de Israel, em 1948. Né? E ele também vai sofrer a acusação de que o serviço de inteligência de Israel não percebeu o ataque, que eles estavam despreparados para resistir. Então, a resposta que o Netanyahu está conseguindo elaborar é ser mais duro ainda do que ele já é, né? Dizendo assim, olha, a faixa de Gaza, a população de lá vai lembrar por muitos anos o sofrimento que eu vou impor a eles num duro ataque dos Estados Unidos à faixa de Gaza. A gente precisa distinguir as coisas, quer dizer, na faixa de Gaza moram mais de 2 milhões de palestinos, numa área de 365 quilômetros quadrados, é uma densidade enorme populacional. Sim. Jogar bombas indiscriminadamente lá é genocídio, porque você tem que fazer uma distinção entre a ação política do Hamas, que precisa ser combatida do ponto de vista de Israel, mas a população que está lá, que não tem nada a ver com isso, está sofrendo há décadas um cerco, eu diria assim, é quase um grande campo de concentração a faixa de Gaza, porque não pode sair, não pode entrar, tem que... Veja agora que eles estão controlando, impedindo a entrada da água, de Sim. mantimentos, de combustível, né? E a ONU já sinalizou, como foi muito bem apontado aí, que isso é crime contra a humanidade. Então nós podemos dizer que Israel está promovendo, ao atacar dessa forma indiscriminada a faixa de Gaza, um genocídio dos palestinos. E combina com a ideia do Netanyahu, que inclusive se comprometeu com o Partido Sionista Religioso, que está na sua aliança, sustentando o seu governo, que também é de extrema-direita, né, que ele ia acabar com o enclave palestino na Cisjordânia. Quer dizer, ele ia dizer assim, não, nós vamos tomar a Cisjordânia, vamos incorporar ao Estado palestino. Que, aliás, é o que vem sendo feito ao longo de décadas, né? Quer dizer, houve um primeiro acordo para estabelecer dois países, dois estados, um palestino e um judeu na região, né? Israelita, né? E esse teria sido o acordo que permitiria uma convivência solidária, pacífica entre esses dois povos, né?
ocupando um espaço muito exíguo, muito próximo, mas uma negociação que poderia viabilizar a solução de que tanto Israel, tanto os israelitas, os judeus querem um Estado próprio, quanto a Palestina. Então, seria um julgamento, uma postura justa, dizer, muito bem, vocês têm direito, cada um de vocês, a um Estado, se respeitem e convivam. Não aconteceu assim, embora tivesse sido estabelecido esse acordo. O que aconteceu, o que a gente viu, foi Israel tomando progressivamente novas áreas que eram da área reservada ao Estado palestino e impondo um sistema de controle e de terror sobre os palestinos que tem décadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que o Hamas está fazendo, e o Irã entende e legitima isso como um ato de autodefesa, né, é realmente se defender desse avanço contra o seu país, desse terror imposto à sua população e das sanções que são cada vez mais radicais, né, em acampamentos de palestinos que mais parecem campos de concentração. Né. Então, eu já vi análises que dizem assim, quer dizer, bom, se os palestinos têm o destino de viver sobre esse tacão de opressão, sobre esse terror, cercados de morte e de sanções por todos os lados, talvez eles tenham decidido, através do seu braço político, do Hamas, né? Bom, já que é assim, então jogar tudo e eles morram também. Quer dizer, que os israelenses sofram o mesmo tipo de sanções e de guerra que nós estamos sofrendo continuamente. É uma reação. É uma reação que já tem manifestações de solidariedade à Palestina em Londres, em Nova York, em vários outros países do mundo, dizendo assim, esse genocídio não pode acontecer e houve um erro de Israel, um erro básico, fundamental, de não respeitar o acordo anterior feito de defesa de cada país tem o seu Estado. Israel violou esse acordo e agora está violando em crimes de guerra, né, a situação presente do conflito ao impedir que a água chegue à população. Nós estamos falando de 2 milhões de habitantes numa região muito precária, cheia de bombardeamentos, sendo que energia elétrica, sendo que a água, sendo que a comida também foi cerceada aí, né? De outro lado, quer dizer, você tem também uma situação delicada para Israel ao norte, né? Com a história de que naquela fronteira existe uma concentração de um grupo de guerrilha, né? É informal, não é um exército, né? O Hezbollah, né? Que é bem mais forte, mais organizado, mais equipado que o próprio Hamas. Né? E aí também conta com o apoio do Irã. O Irã já manifestou que apoia o Hamas, mas que não esteve envolvido no plano do ataque a Israel, né? E apoia também o Hezbollah. Né? Não acredito que essa informação da Al Jazeera, que você anunciou, seja o princípio de uma invasão do Hezbollah. Eu acho que ele está jogando uns foguetes para dizer assim, olha, essa frente também pode se abrir, mas não tem ainda um cálculo feito de invasão pelo norte de Israel. E tampouco o Irã está manifestando interesse em entrar no conflito. Ele diz assim, apoiamos o Hamas, apoiamos o Hezbollah, mas nós não estamos, nesse momento, envolvidos nesse conflito. Quer dizer, tem aí ainda um jogo possível de negociação. Né? Bom, a ideia de que o Conselho de Segurança da ONU, reunido pelo Brasil, né, convocando uma reunião extraordinária, tenha sido ineficiente, tenha sido ineficaz na solução, na proposta de solução do problema, mostra o quanto isso aí envolve também a geopolítica, né, e uma dinâmica de conflitos, onde, por exemplo, tem países que estão no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos para começar, né, que vetaram qualquer manifestação de respeito ao povo palestino, sim, de identificação de que Israel está fazendo uma agressão, né, há décadas.
e de que, de fato, o Hamas, que não deveria ter cometido as atrocidades que cometeu, né? Quer dizer, na verdade está fazendo um grito desesperado de sobrevivência, né? Então, o primeiro cenário que eu vejo é um pouco esse, sabe?